Então, vamos lá? Ontem a gente conseguiu concluir a letra A, ficou faltando fazer a letra B dessa questão 1. Então, página 11, questão 1, letra B. Aí, primeiro, a gente vai ter que determinar o conjunto universo da equação fracionária e depois descobrir qual é o MMC para a gente transformar numa equação equivalente. Então, vamos lá. Conjunto universo aqui, U, vai ser igual conjunto dos números reais, exceto, vamos analisar os excetos aqui. Eu tenho aqui no primeiro denominador 2x mais 6. Para eu descobrir qual é o número que vai poder assumir o valor de, que não vai poder assumir o valor de x, para anular o meu primeiro termo, eu tenho que pensar qual número no lugar de x multiplicado por 2 vai dar menos 6, porque menos 6 mais 6 vai dar 0. Alguém sabe dizer qual é esse número? Menos 3. Menos 3. Então, se eu fizer 2 vezes menos 3, vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar 0. Então, se acontecer isso, eu vou eliminar, eu vou anular o meu primeiro termo. Isso não pode acontecer. Então, menos 3 é uma opção. Agora, vamos olhar para o segundo denominador. Eu tenho assim, 9 menos 3 vezes x. Para ficar 0 esse denominador, eu tenho que ter 9 menos 9, para dar 0. Qual o número no lugar de 3, no lugar de x, desculpa, que se eu multiplicar por 3, aqui vai subtrair 9? 3. 3 positivo. Então, ó, 9 menos 3 vezes 3 vai dar 9 menos 9, então vai dar 0. É outro número que o x não pode assumir. Olhando aqui para o meu último denominador do terceiro termo no segundo membro, eu tenho assim, 9 menos x ao quadrado. 9 menos 9, que vai dar 0. Para eu ter 9 aqui, eu posso ter menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. E eu posso ter o 3 ao quadrado, que também vai dar 9. Então, eu já coloquei aqui, ó, dentro do meu conjunto universo, que não pode ser nem o menos 3, nem o 3. Então, já está incluído as exceções do primeiro, segundo e terceiro termo aqui. Então, quem é meu conjunto universo? Números reais, exceto menos 3 e 3. Ok até aí? Deu para entender por que foi esse o conjunto? Ok. Beleza. Agora, a gente vai entender o que está acontecendo com os denominadores para a gente conseguir fazer o mínimo, encontrar o mínimo múltiplo comum, tá? Olhando para o primeiro termo, eu tenho 2x mais 6. 2x mais 6 não está na sua forma fatorada, né? Tem como eu fazer mais alguma coisa aí. Tem como eu transformar ele em outra coisa, né? Reescrever ele de outra maneira. O segundo denominador também tem como eu descrever ele de outra maneira. E o terceiro também. Então, todos eles eu consigo fazer modificação. Vamos fazer essas modificações para a gente conseguir enxergar melhor o que eu tenho dentro de cada um que eu consigo buscar para tirar o MMC. Então, o primeiro, 2x mais 6. Esse aqui, a gente já tinha escrito ele lá na letra A, que ele, aqui na letra A, ó, ele também aparece, ó, 2x mais 6. Alguém lembra o que a gente fez para poder fazer a fatoração dele? 2 vezes x mais 3. 2 vezes x mais 3. Por que foi que a gente pôde escrever isso? A gente usou a fatoração de fator comum em evidência. Porque se a gente for reescrever isso aqui antes de escrever a forma fatorada, seria 2 vezes x, fazendo a decomposição, mais 2 vezes 3, certo? Como eu tenho o 2 que se repete no meu primeiro termo e no meu segundo termo, ele vai ficar em evidência, e quem não se repete, que é o x e o 3, vai ficar dentro do parênteses. Então, a gente usou para esse aqui
a fatoração de fator comum em evidência, certo? Agora, nós vamos para o segundo denominador. O segundo denominador é o 9 menos 3x. Se a gente for decompor aí cada termo, o 9 eu poderia escrever de qual forma? Me ajudem aí a pensar. O 9 eu poderia escrever de qual forma? Isso aí, Luiz. Pode falar aí também. Participa, por favor. 3 vezes 3, o Luiz escreveu lá. 3 vezes 3? 3 vezes 3 eu posso escrever. Vai dar a mesma coisa que 9, não vai? Menos 3 vezes x, certo? Qual é a fatoração que eu posso usar aí? Olha só, eu tenho um fator comum em evidência nos dois termos depois que eu faço a decomposição? Tem um fator comum aqui? Ixi, eu acho que vocês não tomaram café 9h30, não. Faltou comida aí. Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo, para vocês participarem. Ó, a gente fez a decomposição do primeiro termo e do segundo termo. Então, ficou 3 vezes 3 menos 3 vezes x. Existe algum fator comum que repete no primeiro termo e no segundo termo? Existe? Sim, beleza. Qual é? É o 3, né? Repete aqui e repete aqui. Então, o 3 ele vai ficar em evidência. E quem não repete? Quem eu vou colocar aqui que sobrou? O 3, que sobrou daqui, menos o x. Ok? Até aí? Então, aqui nós também usamos a fatoração de fator comum em evidência. Pegamos quem repete nos dois, depois pegamos quem sobrou aqui, que eu não tinha pegado ainda, o 3, o menos e o x. Colocamos dentro do parênteses. Então, o fator comum ficou em evidência. Essa escrita e essa escrita, eu estou representando a mesma coisa, porém em formas diferentes. No primeiro que a gente fez também, ó, essa escrita e essa escrita, eu também estou representando a mesma coisa nas três escritas. Tudo bem em relação ao primeiro denominador e o segundo denominador? Podemos passar para o terceiro? Respondam aí para mim, sinalize aí. Posso passar para o terceiro? Beleza. O terceiro que a gente tem tá assim, ó, 9 menos x ao quadrado, ok? Esse daí eu também consigo fatorar. Ele tá escrito na forma da diferença de dois quadrados. Por que diferença de dois quadrados? Eu tenho que 3 vezes 3 vai dar 9, não vai? Então, 3 ao quadrado dá 9. E x está no formato de quadrado também. Então, aqui eu tenho a diferença, porque eu tenho um sinal de menos entre eles, de dois quadrados, certo? Quando eu tenho esse formato, eu consigo fatorar e transformar ele para o produto da soma pela diferença, certo? Essa fatoração, basta eu tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Os resultados eu vou escrever como produto da soma entre esses quadrados e a diferença deles. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 9 vai ser 3. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, certo? Vai ser x. Então, se eu estou fatorando isso aqui para transformar no produto da soma pela diferença, então eu vou colocar 3 mais x, entre parênteses, multiplicado por 3 menos x. Isso aqui a gente aprendeu lá em fatoração, que o tio Alan explicou para vocês, ok?
Então, a forma fatorada de 9 menos x ao quadrado, a gente colocou como 3 mais x vezes 3 menos x, ok? Até aí tudo bem? Sim ou não? Então, beleza. Então, agora que a gente tem todos eles fatorados, a gente vai observar agora o que está acontecendo. Vamos fazer observação. Aqui no primeiro, eu tenho um 2 em evidência e multiplicando por x mais 3. Tá vendo aqui? Aqui no meu terceiro, que eu fatorei, eu também tenho x mais 3, ó. Porque se é adição, não importa se eu vou alterar a ordem das parcelas. Eu tenho aqui, ó, 3 mais x, que é a mesma coisa que x mais 3. Mesma coisa, posso dizer que é a mesma coisa, certo? Então, no meu primeiro que eu fatorei, no meu primeiro denominador, eu tenho o x mais 3 lá dentro da fatoração do meu terceiro denominador. Aí eu tenho esse 2 aqui, eu vou deixar ele quietinho por enquanto, que eu estou fazendo a análise primeiro dos que estão dentro do parênteses, tá bom? Aí, se eu for para o meu segundo termo, eu tenho aqui, ó, dentro do parênteses, o 3 menos x. O 3 menos x também está na fatoração do meu terceiro denominador. Conseguem enxergar? Conseguem enxergar? Ok. Então, 3 mais x é a mesma coisa que x mais 3. 3 menos x eu tenho repetido aqui também. Quem que não repetiu aqui no meu terceiro denominador? O 2, que está multiplicando aqui, e o 3, que está multiplicando aqui. Como o 2 e o 3 são primos, se eu for tirar o MMC de 2 e 3, eu vou ter que multiplicar 2 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 6, né? Então, 6 é o M... Vou até colocar o MMC aqui de outra cor para a gente diferenciar aqui. Então, ó, 2 e 3, eu tirei o MMC aqui, deu o 6. E o MMC das variáveis que eu tenho com as adições e subtrações, deu x mais 3, que repetiu aqui e repetiu aqui, vezes x, 3 menos x. Ok? Ok até aí? Então, aqui o meu MMC dos 3 denominadores vai ser 6, porque os números que eu tenho em evidência aqui, se eu tirar o MMC, vai dar 6. E é o x mais 3, que repete no primeiro e no terceiro, e o 3 menos x, que repete no segundo e no terceiro. Esse é o meu MMC em relação a essa equação fracionária. Para ficar mais fácil da gente resolver, depois que a gente encontrou o MMC, nós vamos reescrever essa nossa equação fracionária, colocando nos denominadores a forma fatorada que nós escrevemos eles. No denominador aqui do primeiro termo, nós vamos substituir 2x mais 6 por 2 vezes x mais 3, que aí vai ficar mais fácil da gente conseguir resolver. Aqui é a mesma coisa, no lugar de 9 menos 3x, nós vamos substituir por 3 vezes 3 menos x. E no último, nós vamos substituir por 3 mais x vezes 3 menos x. Todos eles representam a mesma coisa, porém escrito de forma diferente. Até aí, ficou entendido? Posso passar para o quadro para a gente poder resolver agora? Vou lá para o quadro, então. Aqui a gente reescreveu a nossa equação fracionária, a gente pegou desse formato aqui da tela e a gente só substituiu os denominadores pelas formas fatoradas que nós reescrevemos ele lá em cima, aqui na própria tela, que a gente fez. E aqui a gente colocou o MMC que a gente encontrou, agora a gente vai resolver.
Pega o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, nós vamos encontrar um novo numerador aqui, e assim por diante. Então, vamos lá. Esse 6 que está aqui, ele consegue dividir por esse 2, não consegue? Sim ou não? Consegue. Consegue. Então, 6 dividido por 2 aqui vai dar quanto? 3. 3. Esse 3 pode multiplicar com esse que está aqui, que vai dar quanto? 9. 9. Então, esse 6 eu já dividi por esse 2, que deu 9. X mais 3 eu posso cortar com esse x mais 3, porque vai dar 1. Vai sobrar aqui o 3 menos x. Ok? Compreenderam por que deu esse numerador? Posso passar para o próximo? Vou passar, então. O próximo, esse 6 que está aqui, divide com esse 3, ó. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. 2. O 2 multiplica com esse 3, que vai dar quanto? 6. 6. Esse x mais 3 não corta com 3 menos x, então eu vou repetir ele aqui. E o 3 menos x eu vou cortar com esse 3 menos x, porque vai dar 1. Ok? Passando para o último termo aqui. Esse 6 não tem nenhum em evidência aqui para eu fazer a divisão, então vou repetir ele aqui, ó. X mais 3 é a mesma coisa que 3 mais x, então vai dar 1 quando eu dividir. 3 menos x, quando dividir com 3 menos x, também vai dar 1. Cortou, então vai ficar o 6 vezes os dois termos que estão ali, 7 menos x. Ok? Agora que nós encontramos o MMC, já dividimos, multiplicamos e encontramos novos denominadores, essa fração aqui, essa equação aqui é equivalente a essa. Temos todos os denominadores iguais, então nós vamos eliminar todos eles e vamos ficar apenas com os numeradores. Agora nessa equação ficou 9, 3 menos x mais 6, x mais 3 igual a 6, 7 menos x. Ok até aí? Vamos resolver agora. Primeiro, nós vamos eliminar os parênteses, certo? Então, 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. 27. 9 vezes menos x vai dar quanto? Menos 9x. Menos 9x. Próximo. Mais 6 vezes x vai dar mais 6x. Mais 6 vezes 3 vai dar quanto? Mais 18. 18. Tudo isso igual. 6 vezes 7, 42. 6 vezes menos x, menos 6x. Ok? Agora, a gente vai reorganizar. Nós vamos reorganizar a nossa equação. Quem vai ficar aqui, ó? O menos 9x e o mais 6x. Se a gente já resolver logo, menos 9x com mais 6x, vai sobrar quantos x aqui? Menos 3x. Menos 3x. Nós temos um menos 6 lá no segundo membro, que vai vir para o primeiro membro. Ele vai vir mais 6x, ok? Tudo bem? Tudo isso igual 42, que já tenho aqui. 27 está positivo, vem negativo, menos 27. Mais 18 está positivo, vem negativo, menos 18. Ok até aí? Resolvendo. Menos 3x com mais 6x vai sobrar quantos x? 3x. 3x. Que é igual 42 menos 27 menos 18. Quanto vai dar essas subtrações aqui?
42 menos 27 dá quanto? 42 menos 27, façam aí. Dá quanto? Quanto? 15. 15. 15 menos 18 vai sobrar menos 3. 3. Esse 3 que multiplica aqui com o x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual menos 3 dividido por 3. Então, ó, menos 3 dividido por 3, menos dividido por mais vai dar menos. 3 dividido por 3 vai dar 1. Menos 1 pode pertencer ao conjunto universo? Lá do conjunto universo, quando a gente fez, quem é que não pode? Menos 3 e 3. Então, menos 1 pode. A solução aqui vai ser igual a menos 1. Alguém anotando alguma coisa? Quer que eu levante a tela ou tá anotando nesse pedaço? Sinalizem aí se eu posso levantar a tela e voltar a câmera aqui para mim. Tia, eu só não sei se vai dar tempo de você fazer o outro agora. Falta pouco tempo, não dá tempo não. Alguém anotando aí? Não? Beleza. Meus amores, vocês conseguiram acompanhar esse exemplo B? Agora deu para abrir a mente de vocês um pouquinho mais? Sim. Sim? Que bom. Então, olha só, eu não vou fazer o próximo, porque não dá tempo da gente chegar nem na metade, né? Então, não vale a pena, a gente começa, quando for na próxima aula, vai ter que fazer tudo de novo até ali para poder todo mundo acompanhar. Então, eu vou liberar vocês. Agradeço aí a participação, tenha um bom final de semana, um bom descanso na segunda-feira, a gente se vê na semana que vem, tá? Beijo, tchauzinho.